Pois é, quando eu tava na minha adolescência e tava tentando criar histórias e tudo mais, eu Com tinha... cabelos grandes e lisos? Isso. Com cabelos Esvoaçantes. Agora deixa eu imaginar. Tem fotos. Deve ter, muitas. Tem. Você era um J-Rocker. Eu trabalho com imagens. O robô, tu viu o robô, né? Ele tem. Deve ter. Cadê o Orkut pra mostrar aí? Pois é, eu tinha esse preconceito marcado em fazer alguma coisa com algum vínculo ao Nordeste. As minhas histórias sempre se passavam fora daqui e ele sempre tentava puxar minhas histórias pra cá. Não, mas eu tinha esses referenciais que você não tinha. Eu via como como algo eu via como algo muito fértil para a questão de fantasia. Eu vi o mediavelismo, que era muito perceptível na cultura nordestina. Sim. Eu posso estar falando obviedades, mas enfim, era adolescente na década de 90 e informação não era fácil. Isso hoje em dia tá mais óbvio pra mim, mas na época não era óbvio. Mas sabe o que torna óbvio é que outras pessoas viram e trabalhavam isso, né? Na década de 90 nós não tínhamos esses referenciais. O referencial que a gente tinha ficava muito no nicho. Então se você falava de nordestinidade, você estava falando era de Luiz Gonzaga, era de uma coisa muito específica, era do Didi Mocó, era de figuras caricatas, né? E era principalmente essa visão do diferente, essa visão de alteridade. Ele não é o normal, ele é o diferente. Sim. Né? E aí ele é o rústico, é o ridículo, sim, o simplório, é o pobre. Eu sempre tive O termo simplório é bem eu sempre tive essa... E aí você não tem como criar variações numa história e criar tropos, e trabalhar tropos e tudo em cima de algo que você vê muito marcado e preso a um estereótipo, algo que fica inevitavelmente periférico. Sim. Não tem. A gente não tinha esses referenciais na época. A gente tem hoje? Então, hoje, assim como eu que não era artista nem nada, tinha essas percepções, daquela época mesmo e até hoje, foi se construindo esses referenciais, foram se contando essas histórias, né? E aí algumas eram melhores que outras, e aí alguém as viu e passou a perceber que dava para criar algo diferente, criou outra perspectiva, depois outra perspectiva. Eu tenho uma dificuldade para saber assim, por exemplo, eu tinha muita dificuldade por uma questão que, no meu caso especificamente, acho que o Bacurau vai entrar um pouco no que eu tô falando agora assim. Eu tinha uma dificuldade de me conectar à cultura cearense por um seguinte. A minha família não é daqui do Ceará e eu tinha muita inveja das crianças que diziam nas férias assim, eu vou pro interior dos meus avós. Então assim, eu tive uma vida muito urbana. O pouco que eu tinha fora da cidade era no interior do sul, que é outro universo. E o meu pai é do norte, né? A mãe nasceu aqui em Fortaleza já, e o meu avô não era daqui, era do sul. Então assim, ficou muito complicado de eu ter um contato com, por exemplo, nomes de lugares, referências, coisas bestas. Por exemplo, era difícil eu entender o conceito de Padre Cícero, sei lá, eu me lembro que eu achava um nome tipo Tremembé, Trairi, eu ficava cantando, mas por que aqui tem esses nomes estranhos e lá no sul é tipo São Bento, Santa Clara, Santa Maria? Aqui é tudo nome... Nossos índios eram mais aguerridos. Pois é, né? Mas ao mesmo tempo que quando eu ia pra lá eu entendia mais de lá, porque aqui na escola eu não tinha esse acesso a saber por que Caucaia se chama Caucaia. Então assim, foi uma parada muito complicada, porque o meu acesso à cultura nordestina que não fosse, por exemplo, eu imagino que as pessoas que tenham contato com o interior, talvez elas tenham mais facilidade. Porque eu não tinha referências para poder criar conteúdo. E hoje eu ainda tenho dificuldade. Eu me lembro que a primeira coisa que eu tive contato sobre uma coisa que eu achei legal nordestina foi a revista do Capitão Rapadura, que a minha família produzia. Quem produzia a revista do Capitão Rapadura era a minha família. E eu me lembro que quando saiu Rapaman, rodando na rua de Fortaleza. Quem que era envolvido da família? A gente tinha a primeira gráfica daqui da cidade, que era a copiadora UJ. A gente produzia os livros deles, os quadrinhos deles, né? E
eu me lembro que o Rapaman já foi aquela coisa. Caraca, tinha o traço do desenho do cartoon não, das HQs. Foi quando eu comecei a... Caraca, dá pra fazer coisa legal com o nordestino, porque eu achava que não era legal. E mais tarde tu conheceu a galera que fazia essa fase aí do Capitão Rapadura. Foi ser aluno deles, no caso, né? Trabalhei com lá. eles e tal. Então, assim, eu não sei se hoje... Porque aí é complicado, porque você teria que estar em conexão com essa nova geração. Eu não estou. Como é que eles olham ainda mais num mundo muito mais globalizado do que era o da minha adolescência, da minha infância, se eles conseguem se conectar ao termo regional, do regionalismo, através do olhar deles, assim, do olhar do que eles podem produzir, né? Eu não sei, eu não consegui, então... Mas eu acho que esse é muito uma parada, vocês estavam falando, e eu estava percebendo que é muito uma parada de representatividade. A gente está começando, primeiro que esse termo só foi surgir agora, né? Um termo que ninguém conhecia, o que era representatividade. E atualmente a gente está levando isso mais a sério e está retornando às nossas raízes até certo ponto, até certo modo. Porque as pessoas que não tinham espaço, as minorias, não minorias em números, as minorias em representatividade, estão tomando seus espaços. Uhum. Então, assim, quando eu penso na minha infância, que não foi tão longe da de vocês, mas quando você pensa na sua infância, o que é que você fazia? Você assistia desenhos internacionais que foram dublados com sotaques de São Paulo, ou sotaque carioca. É uma coisa que eu sempre... Sotaque nordestino Então, aparecia se como uma você caricatura fosse- feito normalmente por alguém que não era nordestino. Exatamente. Se você fosse atrás de filmes, todos eles iam ser internacionais, no máximo os filmes também da mesma região sudeste. Então, se você fosse assistir TV, não ia ter nenhuma emissora de TV grande daqui. Então você não tinha. Das novelas, né? Exatamente, não tem. Então, quando você pensa isso na construção de um ser humano, partindo da infância, ele é fruto do meio. Até certo ponto, não vamos entrar na filosofia do negócio, mas até certo ponto ele vai ser fruto do meio. Não tem como você reproduzir, como você se identificar com uma coisa que você nunca viu. E nós, nordestinos, não víamos o Nordeste. A gente não via o Nordeste. A gente via o Sul, a gente via o Sudeste, a gente via o Japão. Sim. Cavaleiros do Zodíaco, a gente via os Estados Unidos, a gente não via o Nordeste. O que era Só o o Capitão Nordeste? Rapadura. Cavaleiros do Que era Zodíaco feito aqui. O é máximo- japonês ou é grego? Cavaleiros do Cavaleiros. Totalmente japonês, Cavaleiros, sem não estou nenhuma dizendo relação a com a referência grega que ele Hã? se apropria. Ele é totalmente japonês, sem nenhuma relação com a referência grega que ele se apropria. Ele se apropria de termos sem utilizar nada relacionado a eles.